Tiramos algum tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Primeira Vinda de Jesus e a Segunda Vinda An Sangong. Deus veio a esta terra em carne e osso para ensinar à humanidade o caminho para o reino dos céus, o caminho para receber o perdão dos pecados e o caminho para a salvação. Se voltarmos 2000 anos até à sua primeira vinda, havia muitos grupos religiosos estabelecidos nessa altura que afirmavam acreditar em Deus. Havia um grupo religioso popular que reverenciava muito a lei de Moisés e Deus Jeová sob o nome de judaísmo. Nessa situação, Deus veio a esta terra em carne e osso. Como podemos ver em João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Deus, que é o Verbo, veio a esta terra em carne e osso. Ele veio como um homem através do corpo de Maria. Ele tinha a mesma forma humana que nós. Uma vez que ele veio a esta terra com a mesma aparência que nós, com olhos, nariz, boca e ouvidos, muitas pessoas não conseguiram ver Jesus como Messias, o Cristo, ou Deus em carne e osso. Como resultado, por vezes trataram Jesus de forma desrespeitosa, por vezes tentaram apedrejá-lo e não conseguiram compreender corretamente a graça da sua vinda a esta terra para nos dar a salvação. Podemos encontrar através de muitos registros a situação histórica daquela época em que rejeitaram Jesus, o Messias, e não acreditaram nele. No entanto, entre eles estavam os santos da Igreja primitiva que receberam corretamente Jesus como Messias e Salvador. A estas pessoas, Deus prometeu conceder a coroa da vida que nunca desapareceria no reino dos céus. É o mesmo nesta época. Há uma razão pela qual Deus veio a esta terra em carne e osso, tanto na sua primeira como na sua segunda vinda. Nós temos de compreender claramente esta razão para recebermos corretamente o Messias que veio a esta terra em carne e osso, certo? Se não o fizermos, a história repetir-se-á nesta época da sua segunda vinda, tal como na época da sua primeira vinda há 2000 anos. Uma vez que eles avaliaram e julgaram Deus, com base no conhecimento da classe privilegiada, o primeiro pensamento que tiveram foi: como pode Deus tornar-se um homem? Foi por isso que pegaram em pedras para o apedrejar e rotularam-no como seita dos nazarenos. Pensemos nisto por um momento. Aqueles que crucificaram Jesus serão salvos? Absolutamente não. Por que é que eles não podem ser salvos? Há apenas uma razão. Eles não reconheceram Deus corretamente. Eles trataram Deus, que estava a tentar mostrar-lhes bondade, com malícia. Deus veio a esta terra para dar aos pecadores, que já tinham pecado no céu e foram lançados nesta terra, outra oportunidade de receber o perdão dos pecados. No entanto, eles o rejeitaram e o recusaram novamente nesta terra. Por isso a oportunidade foi-lhes retirada. O mesmo se passa nesta última época do Espírito Santo. Deus veio a esta terra em carne e osso para restaurar as verdades da Igreja primitiva, o sábado da Nova Aliança, a Páscoa da Nova Aliança, as 7 festas de 3 tempos e todos os regulamentos da Nova Aliança, tal como ele estabeleceu 2000 anos atrás. No entanto, as pessoas não o reconhecem. Uma vez que não o reconhecem, como é que o tratam? É o mesmo que há 2000 anos. Eles o tratam terrivelmente. Dizem coisas como: isto é heresia. Como pode um mero homem afirmar ser Deus? Aqueles que dizem tais coisas podem realmente receber o reino dos céus?
Por favor, pensem nas palavras escritas em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está escrito: E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e o que é que vai acontecer depois disso? Está escrito: vindo, depois disto, o juízo. Diz que após a morte de uma pessoa, nem tudo acaba, mas haverá o julgamento de Deus para determinar se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Os seres humanos nunca poderão evitar esta situação. Todos eles querem que Deus pronuncie o verdito. Podem entrar no céu, no tribunal, mas o que diz a Bíblia? Diz que Ele julgará cada um de acordo com as suas obras. Se aqueles que crucificaram Jesus há 2000 anos foram para o castigo eterno do inferno, então, todos aqueles que não recebem Cristo que veio a esta terra uma segunda vez nesta época, mas o impedem e insultam, também terão de ir para o castigo eterno. É por isso que vocês e eu ensinamos e pregamos sobre Cristo em Sangong, que veio com o nome de Jesus na primeira vinda e veio a esta terra com o novo nome de Jesus na segunda vinda. Não é verdade? Passemos ao ensinamento de João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Deus que criou todo o universo e tudo o que nele existe. Não é verdade? Está profetizado que Deus virá a esta terra na mesma forma humana que nós. Capítulo 1, versículo 14. E o Verbo era Deus. Isto não está registado no capítulo 1, versículo 1, em que se tornou o Verbo que é Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é o unigênito? É Jesus, certo? Assim, nós podemos dizer que Deus Jeová assumiu a carne e veio a esta terra com o nome Jesus para ensinar e pregar o caminho da salvação à humanidade. Não podemos? A Bíblia esclarece-nos em João, capítulo 1, versículos 1 e 14 que Deus habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito, que é Jesus. No entanto, os judeus e os líderes religiosos da época viam Jesus de forma diferente. Vejamos João, capítulo 10, para ver como eles viam Jesus. Leiamos João 10h30 para ver como eles trataram Deus que veio a esta terra em carne e osso para lhes dar a oportunidade do perdão dos pecados e para lhes ensinar o caminho da salvação. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim. Por que é que o estão a apedrejar? Por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. A resposta deles sobre o porquê de estarem a apanhar pedras para apedrejar Jesus foi esta: Como podes tu, um mero homem, afirmar ser Deus? No entanto, o que é que João capítulo 1, versículos 1 e 14 diz que o Verbo que é Deus se tornou? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vejamos também a profecia de Isaías capítulo 9. Vejamos as palavras de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo. E venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
영원토록 공평과 정의로 그것을 보존하실 것이라. 만군의 여호와의 열심히 이를 이루시리라 하고 했습니다. Quem está a ser descrito aqui nesta profecia como um menino, como um filho? 묘사되어 있는 이분은 바로 누구를 가리킵니까? Ele refere-se a 예수님을 Jesus. 뜻하지요. Por isso, quando Jesus Cristo viesse a esta terra em carne e osso, como é que ele seria chamado? 이름은 뭐라고 했죠? Ele seria chamado de maravilhoso conselheiro. E que mais? 전능하신 누구라고요? 비록 Embora ele tenha vindo a esta terra na forma de um menino, como um filho, a Bíblia nos faz saber que a sua verdadeira natureza e a sua verdadeira essência é Deus forte e Pai da eternidade. 영존하시는 아버지시라고 이렇게 성경은 우리에게 알려주고 있습니다. No entanto, uma vez que ele veio a esta terra em carne e osso, tal como uma família comum, através de uma mãe chamada Maria, um pai chamado José e muitos irmãos, será que as pessoas acreditavam que ele era Deus? 그대로 갖추시고 이 땅에 오셨는데 하나님이라는 사실이 믿어졌을까요? De uma perspectiva humana, teria sido impossível reconhecê-lo como Deus. 하나님이라고 이해할 수 없는 이와 같은 입장이었습니다. Foi por isso que, quando Jesus veio a esta terra, o que ele disse? Ele disse: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nós temos de ser capazes de reconhecer Deus corretamente. Como eles não o reconheceram, Judas Iscariotes traiu e vendeu Jesus, e o povo disse: soltem Barrabás, o ladrão, mas crucifiquem Jesus. Aqueles que o reconheceram verdadeiramente nunca teriam feito tal coisa. O mesmo é verdade nesta época. Vamos abrir no capítulo 9 de Hebreus. Vejamos Hebreus capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá. Quantas vezes ele aparecerá? Segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A segunda vinda de Jesus para nos dar a salvação é chamada de segunda vinda. Ele disse que viria uma segunda vez a esta terra. Então, as circunstâncias da sua primeira vinda e da sua segunda vinda devem ser diferentes. Isto porque todos nós sabemos que a forma como o povo judeu recebeu o Messias na primeira vinda estava incorreta. Não é verdade? Então, o que devemos fazer na sua segunda vinda? Não devemos seguir o mesmo caminho que eles. O que é que devemos fazer? Quando ele vier, devemos reconhecê-lo e recebê-lo. E todos nós devemos tornar-nos naqueles que seguem os seus ensinamentos de salvação, certo? Infelizmente, entre os 8 bilhões de pessoas nesta terra, não há muitos que o reconheçam. Uma vez que não há muitos, como se chama este caminho da verdade? É chamado de caminho estreito. Ou pode ser expresso como a porta estreita. A Bíblia diz que muitas pessoas entram por ela. Não, muitos não entram por ela. Não é o que diz em Mateus, capítulo 7. Eu gostaria que toda a humanidade pudesse ser salva, mas a Bíblia diz que nem toda a humanidade pode conhecer este caminho. Uma vez que está escrito, ele aparecerá uma segunda vez para trazer a salvação. Só quando ele vier uma segunda vez é que o caminho da salvação será aberto. E se ele não vier, nós, humanos, nunca seremos capazes de compreender o caminho para a salvação e permaneceremos nas trevas. Até que ele venha a esta terra uma segunda vez, nenhum ser humano será capaz de discernir o que é verdade e o que é falsidade. Durante a Idade das Trevas, na época medieval, o sábado foi abolido em 321 d.C. Em 325 d.C., a Páscoa foi abolida. Além disso, em 354 d.C., o Natal que não está na Bíblia foi estabelecido como uma tradição dentro da Igreja, como se fosse um ensinamento bíblico. Além disso, a cruz foi erguida no topo da Igreja. A verdade de Cristo desapareceu uma a uma, começando com o sábado e depois com a Páscoa.
enquanto coisas que nunca existiram antes continuaram a aparecer. Este tipo de igrejas que vemos agora foram formados como resultado da idade das trevas. Uma vez que as igrejas já não estão cheias dos ensinamentos de Cristo, mas em vez disso estão cheias de rituais e costumes religiosos pagãos, esta é uma razão clara pela qual Cristo deve vir a esta terra uma segunda vez. Então, para o recebermos, temos de saber de onde ele virá, que verdade ele trará e com que sinais ele virá, certo? Na sua primeira vinda, o povo não o reconheceu. Todas as vezes que ele pregou, eles argumentaram contra as suas palavras, interferiram nelas e formaram oposição contra elas. Desta forma, os judeus, os israelitas, acabaram por acusar Jesus Cristo, levando ao julgamento e trazendo o resultado miserável de crucificá-lo, que estava sem pecado. Hoje, este Evangelho não permanece apenas na sociedade judaica. Ele está a ser pregado em todo o mundo, em Samaria e até aos confins da terra. Agora, vamos confirmar na Bíblia a profecia de que ele virá novamente a esta terra uma segunda vez. Vejamos Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Quando diz, nos últimos dias, refere-se a toda a geração no final da época do Evangelho. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos... O que é que ele vai fazer? Ensine os seus caminhos. Nos últimos dias, quando ele vier pela segunda vez, o que fará ele? Ele ensinar-nos-á os seus caminhos, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de onde sairá a lei? De Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isto é o que a Bíblia nos ensina. Então, nos últimos dias, onde devemos ir para encontrar Cristo, que veio a esta terra uma segunda vez? Devemos ir para Sião, onde ele ensina a lei e o caminho da vida. Quem é que está em Sião? Passemos ao capítulo 132 de Salmos. Salmos capítulo 132, versículo 13. Pois o Senhor escolheu. O que é que ele escolheu? A Sião, preferiu-a por sua morada. Esta é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. O que é que Deus disse que faria quando viesse a Sião? Ele disse que vestiria os seus sacerdotes com a salvação. O que ele escolheu para ser Sião? A Bíblia ensina-nos que Deus escolheu Sião para ser a sua morada, ou seja, a casa de Deus. Então, a que tipo de lugar Sião se refere espiritualmente? Vejamos o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20. Em Isaías, capítulo 33, versículo 20, está escrito: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Então, Sião deve ser o próprio lugar onde as festas de Deus são celebradas. Sião é o lugar onde as festas de Deus são celebradas e o lugar onde existem as festas de Deus. Algumas pessoas podem perguntar, as festas de Deus? O que são as festas de Deus? Vamos descobrir o que são as festas de Deus. Passemos ao Levítico, capítulo 23, versículo 2.
Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o que é o sétimo dia? Há festivais semanais observados todas as semanas e festivais anuais observados uma vez por ano. Entre as festas semanais, há uma festa chamada sábado. Vejamos novamente o versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. As festas anuais são a Páscoa, os pães asmos, as primícias, a festa das semanas, as trombetas, o dia da expiação e os tabernáculos. Hoje, há inúmeras igrejas à nossa volta, como a areia à beira-mar. Mas o que é que a maioria delas guarda? Eles guardam o culto dominical. Eles não guardam o dia de sábado. Não guardar o dia de sábado significa não guardar as festas de Deus. Um lugar que não celebra as festas de Deus nunca pode ser considerado Sião. Então, Deus habitaria num lugar que não é Sião? Esse lugar nunca poderá ser a morada de Deus nos últimos dias. Deus disse que faria de Sião o seu lugar de descanso para todo sempre. Então, ao olharem apenas para o sábado, conseguem distinguir entre uma igreja onde Deus habita e uma igreja onde Deus não habita? Sim, vocês podem. Todas as leis da verdade foram destruídas e abolidas. No entanto, Deus veio a esta terra uma segunda vez, restaurou todos os regulamentos da verdade e ensinou-nos tudo nesta época. Não é por isso que vocês e eu podemos compreender o dia de sábado, a Páscoa, as 7 festas de 3 tempos e toda a verdade da nova aliança. Quem podemos nós encontrar em tal cidade das festas como esta? Nós podemos encontrar Deus que habita em Sião. Onde podemos nós encontrar Deus nos últimos dias? Nós podemos encontrá-lo em Sião. A Bíblia diz-nos que Ele proclama a lei da vida da nova aliança e ali ensina a humanidade. Então, por que é que as outras igrejas no mundo de hoje não têm o sábado e a Páscoa? Por que é que elas não podem guardar as festas de Deus? O capítulo 7 de Daniel dá-nos a resposta. Vamos ler juntos Daniel, capítulo 7, versículo 25. Em Daniel, capítulo 7, versículo 25, está escrito: proferirá palavras contra o Altíssimo. Na Bíblia, o Altíssimo refere-se a Deus. Só Deus pode ser chamado de Altíssimo em todo o universo. Então, quem é que está em posição de falar contra Deus? É o diabo. A Bíblia ensina-nos que proferirá palavras contra o Altíssimo. O que é que ele vai fazer? Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar. O que é que ele vai tentar mudar? Os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas, depois, se sentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. Como Daniel, capítulo 7, profetizou, os tempos estabelecidos por Deus e as leis da verdade começaram a ser mudados e alterados por volta do século IV, e este processo acelerou-se rapidamente. É claro que, mesmo antes disso, havia pequenos sinais de iniquidade. No entanto, isto começou para valer em 321 d.C., quando o Império Romano, que adorava o Deus Sol, aboliu o dia de sábado e instituiu a lei dominical.
로마에서부터 이와 같은 일들이 시작되게 된 것입니다. Além disso, em 325 depois de Cristo, no lugar chamado Niceia, a Páscoa foi abolida. Depois, em 354 depois de Cristo, o Natal começou a ser introduzido, e depois disso, a cruz foi introduzida na igreja e começou a ser erguida. Todas estas práticas pagãs entraram na igreja uma a uma, e estas práticas formaram a igreja como ela é hoje. Estas igrejas não são a igreja que Jesus estabeleceu. Mesmo entre os 10 mandamentos, Deus ordenou-nos: lembra-te do dia de sábado, para o santificar, como o quarto mandamento, mas a Igreja Católica substituiu por lembra-te de santificar o dia do Senhor. Isto cumpriu-se exatamente de acordo com a palavra da profecia de Deus. Como está escrito, a fonte de toda esta mudança e distorção dos tempos e das leis de Deus originou-se daquele que se opõe a Deus. O próprio Deus veio a esta terra para ensinar à humanidade as suas festas. Por outro lado, Satanás espalhou conhecimentos e informações falsas na humanidade para fazer parecer que as festas de Deus não eram nada e para deturpar todos os ensinamentos de Deus, como podemos ver através da profecia de Daniel. Cristo Ansangong veio a esta terra uma segunda vez para ensinar à humanidade todas as verdadeiras leis da vida que tinham sido corrompidas, distorcidas e quebradas. Ele ensinou-nos a verdadeira Páscoa da vida, o sábado da vida, as festas da vida e a nova aliança da vida. Ele deu-nos todas estas coisas e subiu ao céu. Não terá tudo isto acontecido de acordo com a profecia? Com o entendimento correto, devemos tornar-nos naqueles que recebem Cristo. Os judeus rejeitaram Jesus na sua primeira vinda, dizendo: como pode um mero homem afirmar ser Deus? Mesmo nesta época, as pessoas caluniam-nos, dizendo: como pode um mero homem afirmar ser Deus? E por que é que acreditas no homem? Jesus também veio a esta terra como um homem. Uma religião que não recebe Cristo, Deus que vem a esta terra como um homem, definitivamente não é cristianismo. Confirmemos como a Bíblia e os profetas explicaram sobre este assunto, recorrendo a 2 João. 2 João capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o... O que é uma pessoa assim? Anticristo. Tais pessoas são aquelas que se opõem a Cristo e falam contra Ele. Simplificando, eles são inimigos de Cristo e pertencem a Satanás, o diabo. Aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne e osso são o anticristo. A Bíblia afirma claramente este assunto, e os apóstolos e profetas explicam claramente esta questão desta forma. No entanto, hoje em dia, como foi há 2000 anos na primeira vinda, eles têm um problema com o próprio facto de Deus ter vindo a esta terra em carne e osso. Vocês acham que Deus não tem esse tipo de poder? Mesmo nós, as almas que cometeram pecados no reino dos céus, podemos vestir carne, mas Deus não pode vestir a tenda de carne que Ele criou? Será que isso faz sentido? Deus, que é todo-poderoso e omnipotente, pode revestir-se de carne ou pode estar em espírito. Deus tem poder para fazer tudo o que Ele deseja. O que é que a Bíblia nos diz sobre aqueles que dizem: Deus nunca deve vir em carne? Tais pessoas são o enganador e o anticristo, ou seja, os falsos cristos e aqueles que se opõem a Deus. Hoje, nós podemos ver que há muitas semelhanças entre a situação da primeira vinda de Jesus e a da segunda vinda, Ansangong. Para que possamos receber Cristo nesta época, nós temos de habitar em Sião, onde se celebram as festas.
O que é que Deus disse que faria com a sua lei nos últimos dias em Sião? Ele apareceria uma segunda vez nesta terra para ensinar a sua lei a toda a humanidade, a fim de conduzi-la ao caminho da salvação. Acreditando nas profecias da Bíblia e dos profetas, sejamos aqueles que podem acreditar absolutamente na palavra de Deus e receber Cristo, independentemente das calúnias e obstáculos que o mundo possa lançar sobre nós. Mesmo há 2000 anos, eles insultaram grandemente Jesus, chamando-o de a seita dos nazarenos. Até mesmo o apóstolo Paulo, um dos grandes apóstolos da igreja primitiva, foi chamado de líder da seita dos nazarenos, como está registado em Atos, capítulo 24. Por que é que isso sucedeu? Foi porque ele acreditava em Deus que veio a esta terra como um homem. A afirmação errada deles, como pode Deus vir como um homem, levou-os a ter uma ideia errada, e essa ideia levou-os ao inferno eterno. O caminho da verdade, o caminho da justiça, está sempre na Bíblia. Olhemos para a Bíblia e sigamos corretamente os ensinamentos da palavra de Deus até ao fim, para que vocês e eu nos tornemos naqueles que nos apegamos a esta fé até ao fim, tal como os santos da igreja primitiva. Não percamos a coroa de vida e recebam uma rica recepção no eterno reino dos céus. Muito obrigado.